Bom dia, meus irmãos. Bom dia, povo de Deus. É uma alegria poder, no primeiro dia da semana, no domingo, glorificar o nome do Senhor. Não presente no local de culto, no salão de culto, mas presente no corpo de Cristo, né? Nós somos a igreja do Senhor e respeitando as autoridades, respeitando Tá bom, a, a ordem do nosso prefeito, do tá nosso bom. governador, nós não estamos nos reunindo presentemente no nosso salão de culto. Por isso, as nossas transmissões, os nossos trabalhos, por algum tempo, até que esse mal passe, será pelas redes sociais, pelos nossos canais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E estaremos, então, tentando seguir a nossa vida, né, de uma forma que possamos atender a todo o povo de Deus e a todos os irmãos aqui da Igreja Presbiteriana do Jardim Horizonte Azul. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, que o Senhor nos ajude neste tempo difícil, nesse tempo de calamidade, jamais vivido por esta igreja deste século, mas o Senhor fortalecerá a sua igreja. Meus irmãos, quero ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra em Salmo 142, que diz assim a palavra do Senhor. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença está minha tribulação. Quando dentro de mim se mesmorece o espírito, conheces a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam armadilhas. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Que o Senhor, em sua bondade, em sua graça, possa nos guardar neste tempo de perigo, neste tempo de calamidade mundial. Vamos orar, meus irmãos, e após a oração nós estaremos com a exposição da palavra do Senhor com o nosso irmão seminarista Lucas Vanzella, Vou começar aqui. expondo nesta manhã Salmo 131. Oramos ao Senhor. Soberano, te louvamos e te exaltamos porque tu és o nosso Deus, o nosso único Deus, a quem tributamos honra, glória e louvor. Louvado seja o teu santo nome, Pai, por tudo que tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor tem realizado na vida da tua igreja nos quatro cantos desse mundo. Nós somos um povo, Senhor, que pela tua misericórdia, bondade e graça, não nos desesperamos em meio a esta pandemia, porque sabemos em quem confiamos. Sabemos que a nossa vida está em tuas mãos e estando em tuas mãos, Senhor, nós não temos por que nos desesperar. Obrigado, Senhor, pela consciência e responsabilidade social que o Senhor tem dado à tua igreja, Senhor, de entender o momento, de compreender a situação, Senhor, e não expor os nossos irmãos a um mal pior. Obrigado, Senhor, porque nós temos as redes sociais, temos a tecnologia hoje que pode nos unir, que pode nos favorecer, Senhor, a continuar pregando o Evangelho e que nos ajuda a ter este vínculo de união com os nossos irmãos que estão distantes, cada um em sua casa. Fale conosco, Senhor, como o Senhor tem falado ao longo desses dias, Senhor, ao longo da história da tua igreja. Fale conosco agora através da tua palavra exposta pelo teu servo, que o Senhor use como instrumento teu, Senhor, para que aonde quer que essa palavra agora vá, Senhor, alcance os corações que estão desesperados, estão aflitos, estão preocupados com o atual momento que nós vivemos. Nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos porque confiamos em ti. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, vamos ouvir então agora a exposição das Escrituras com o nosso irmão seminarista Lucas Vanzella. Que Deus abençoe você e a sua família. Lucas. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja conosco e que em tempos como esse de aflição nós possamos descansar e confiar no Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 131. Abra sua Bíblia, acompanhe a leitura.
Esse salmo, ele fala sobre a calma que a gente pode ter em Deus. O Salmo 131 é um cântico de romagem de Davi, e diz assim: Deus, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Meus irmãos, vivemos nesses dias de surto dessa pandemia e são tempos de incerteza. São tempos onde nós não sabemos o que vai acontecer, se esse vírus vai atingir o Brasil da mesma forma que atingiu outros lugares. Não sabemos como isso vai acontecer na nossa pátria. Esse vírus ele se espalhou ao redor do mundo e ele era quase desconhecido, ou, segundo informações, apenas foi descoberto há algum tempo, mas não foi tratado ou foram desenvolvidas vacinas para isso. E então a gente vê as autoridades médicas buscando soluções, pesquisadores buscando remédios, vacinas que possam tratar tudo isso. E muitas vezes a gente pode, então, se não nos aquietarmos, como nós lemos aqui, ficarmos inquietos, ficarmos preocupados com o que vai acontecer. E em meio a essa incerteza, em meio a esse cenário aparentemente caótico, ou muitas vezes caótico, nós temos visto diversas respostas para isso. Alguns têm acreditado que essa doença não é nada, que vai passar e a gente não vai sentir os efeitos dela. Outros vão para o outro lado e acham que vai acontecer algo terrível e a sociedade vai ser dizimada e por isso eles ficam assustados, preocupados e tentam desesperadamente fazer alguma coisa. Mas o que a gente pode, a partir do que as escrituras nos ensinam, meditar sobre isso? O que a gente pode reagir como povo de Deus? É por isso que nessa manhã nós vamos estudar esse salmo sob o título Uma Certeza em Meio ao Caos. O que a gente pode esperar? O que a gente deve fazer como povo de Deus enquanto isso não passa? O Salmo 131 ele fala a respeito de confiança e calma em Deus. O salmo anterior, o Salmo 130, ele fala sobre uma esperança no perdão de Deus. Ele trata sobre o clamor do salmista buscando a misericórdia de Deus, buscando o perdão para os seus pecados. E nós temos o verso 7 do Salmo 130 fazendo eco ao verso 3, dizendo: confie no Senhor Israel, espere no Senhor Israel. Então esse texto do Salmo 131, o salmista ele vai seguindo essa mesma linha. Então, a partir da confiança em Deus, a partir do socorro em Deus, a partir da sua esperança, também descansar nas outras questões. O salmista ele reconhece que Deus é o soberano e Deus governa todas as coisas. Davi era o rei de Israel. Davi poderia tomar muitas medidas, tomar decisões, poderia governar Israel como ele desejasse. Mas como rei de Israel, ele sabia que ele não era o soberano máximo, mas tinha um rei que estava acima dele. E é isso que esse salmo vai mostrar. A primeira ideia que nós temos aqui é a de que Deus controla todas as coisas. Como eu disse, diante das circunstâncias, diante dos problemas, muitas vezes nós tentamos buscar o domínio completo da situação, tentamos controlar, tentamos tomar as decisões e fazer aquilo que é necessário para que tudo seja resolvido. E diante disso, nós nos angustiamos, nós não conseguimos achar solução, e aí nós nos preocupamos sobre o que nós podemos fazer. E aí Davi, como rei, se tinha alguém que podia fazer isso, era ele. Como governante de Israel, como o soberano daquela nação, poderia tomar a frente, fazer as escolhas por sua própria vontade, resolver as situações. E é isso que nós vemos vários reis ao longo da história fazendo. É natural que esses reis, eles muitas vezes se achavam como deuses. Por exemplo, o faraó do Egito. Ele se achava o descendente do deus Sol, então, portanto, ele era um rei, era alguém divino. Também Senaqueribe, nós lemos em 2 Reis 18, quando ele manda o seu mensageiro ameaçar Israel de invasão. O mensageiro diz
diz para o rei e para todo o povo: não houveram deuses que puderam libertar do poder de Senaqueribe. Quem vocês acham que pode? O Deus de Israel vai fazer isso? Então Senaqueribe também se colocando como um rei que ninguém poderia conter o avanço do seu reino. O mesmo nós vemos Nabucodonosor. O capítulo 4 de Daniel mostra que ele achava que todo aquele esplendor do seu reino, toda a glória que ele havia alcançado, era simplesmente pelo seu poder. Ele acreditava que tudo que ele conquistou era porque ele tinha força, porque seu exército era numeroso. Mas em Daniel 4:30 nós vemos que Deus coloca ele entre os animais para que ele aprendesse que ele não tinha o poder de todas as coisas. E assim, ao longo da história, nós vemos diversos outros reis, como os reis de Roma, os reis gregos, os reis na Idade Média, todos eles acreditando que, de alguma forma, eles tinham um poder divino, que permitia que eles controlassem tudo e todos, e que ninguém poderia ter maior poder do que eles. Mas Davi reconhece que, embora ele fosse o rei de Israel, havia um rei. Embora ele estivesse entronizado ali, ele tinha um rei que governava sobre ele. Inclusive Samuel, quando o povo vai até ele e pede um rei, ele questiona Deus sobre isso, e Deus fala: não é você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Israel havia perdido a noção de que Deus é o rei sobre a nação. Mas Davi tinha clara essa noção de que Deus é o seu rei. E por isso ele começa o salmo dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo. Davi reconhece que sem Deus ele nada poderia fazer, ele não poderia governar aquela nação, ele não poderia ter a glória e o poder que os reis buscam, ele não poderia dominar sobre as outras nações se Deus não estivesse com ele. E por isso ele afasta do seu coração qualquer sentimento de orgulho, qualquer sentimento de altivez, qualquer sentimento de se colocar acima de qualquer pessoa. E é isso que acontece muitas vezes com seres humanos. Os homens orgulhosos pisam sobre os outros, os homens orgulhosos se sentem autossuficientes, acham que o mundo gira ao redor deles, são egoístas, buscam a glória toda para si e esquecem que há um rei soberano sobre eles. E essas pessoas menosprezam então e diminuem as outras. Eles desprezam a Deus e se colocam no trono. Eles acham que eles mesmos são Deus. E esse, inclusive, foi o pecado de Satanás, o orgulho, o desejo de ser exaltado e glorificado como Deus. Isso nós lemos em Paulo escrevendo a Timóteo para o cuidado com os novos na fé. E esse sentimento, então, ele faz com que a pessoa se sinta apta para questionar a Deus. E aí, diante das situações de dificuldade, das situações de risco, como por exemplo essa que nós estamos, elas questionam: onde está Deus? Ou então questionam por que Deus deixa que isso aconteça. E é por isso que Davi ele completa. Ele não somente diz que o coração dele não é soberbo, nem é altivo, mas ele diz que não anda à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para ele. Isso que Davi diz aqui tem a ver com o conselho de Deus, daquelas pessoas que querem entender a todo custo o porquê as coisas acontecem, o porquê Deus segue esses caminhos, ou porquê Deus faz isso. É o desejo de buscar aquilo que é escondido. Deuteronômio 29:29, por exemplo, nos fala que as coisas encobertas pertencem a Deus. Existem coisas que estão debaixo do conselho divino e que não são reveladas a nós. E esse mesmo texto fala que aquelas que são reveladas, essas nós devemos conhecer. E aí as pessoas, quando buscam esse tipo de coisa, buscam sondar o coração de Deus, buscam questionar por que Deus faz isso e tentam entrar na mente de Deus para compreender, elas não reconhecem que tem coisas que nós não compreenderemos plenamente. Jó, por exemplo, diante da sua dificuldade, ele não compreendeu porque tudo aquilo acontecia com ele. Ele não compreendeu porque Deus deixava que aquilo acontecesse com ele, porque Deus tinha os seus planos, Deus tinha os seus propósitos sendo estabelecidos. Os decretos de Deus nos lembram disso, que Deus determinou a história e executa essa história conforme a sua vontade. Nós lemos também em Isaías 40,
nos versos 12 ao 15, Deus questionando ao povo: quem na concha de sua mão mediu a água e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana, os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Esse texto mostra que tudo aquilo que parece grandioso e incontável para nós, como, por exemplo, contar a areia do mar, os grãos de areia, ou então medir o oceano, ele mostra que tudo isso, né, e usando uma linguagem humana, Deus conta a água na concha da sua mão. Deus sabe o número do pó que tem na terra. E com questão à inteligência, à compreensão do Senhor ainda, ele questiona quem aconselhou a Deus, quem é mais sábio do que ele para dizer o que Deus deve ou não fazer. E o profeta ali, então, por meio da revelação divina, mostra isso. Quem pode questionar o juízo de Deus e quem pode ensinar sabedoria a ele? E até mesmo as nações são colocadas nesse mesmo texto, né? Que nação pode se levantar contra Deus? Qual delas pode demonstrar algum poder? E aí ele coloca isso de modo muito claro. Quem pode ser como Deus é? Quem pode ter a inteligência que Deus tem, ou a compreensão e os juízos que Deus tem? E quem pode se levantar contra Deus? E isso o salmista mostra de forma muito clara. Quem pode compreender Deus? E quem é o homem para se comparar a Deus? E foi a mesma coisa que Deus questionou a Jó, quando nos capítulos 40, nos capítulos 38 a 41, quando Deus se apresenta a Jó, ele questiona várias coisas, e no início nós lemos, a partir do verso 2 do capítulo 38 de Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ele o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? E durante esses capítulos, até o capítulo 41, Deus vai perguntando a Jó sobre o cuidado com os animais, sobre a providência de Deus em meio à vida comum, e vai demonstrando para Jó que Deus controla. E é como Jesus vai dizer também no Sermão do Monte, falando sobre ansiedade. Se ele cuida dos passarinhos, das flores do campo, cuida das menores das criaturas, ele não cuidará também de nós? E em tudo isso nós vemos um completo domínio e controle de Deus sobre todas as coisas, sejam coisas extraordinárias ou sejam as coisas comuns da vida, como a vida que é mantida, o alimento que nos é dado. Em tudo isso nós vemos a poderosa mão de Deus agindo na preservação. E é por isso que Davi fala essas palavras, porque ele sabe que pertencem a Deus todas as coisas. Só Deus pode conhecer todas as coisas e nós não podemos atingir esse conhecimento. O que nos está revelado nós podemos conhecer, mas ou aquilo que é encoberto a Deus pertence. E isso é importante para nós em dias como esse, ter uma correta compreensão sobre quem é Deus, uma correta compreensão da doutrina bíblica sobre a pessoa de Deus. A Bíblia nos fala que Deus é o criador do mundo. Ele estabeleceu todas as coisas, colocou os fundamentos do mundo, criou o ser humano e todas as coisas. E muitas vezes os seres humanos tentam se colocar acima de Deus, tentam se colocar eles próprios como deuses, querendo tomar as decisões, querendo controlar a sua própria vida, negando a existência de Deus, e por isso eles são considerados como loucos. Deus criou todas as coisas, Deus criou a nós, e Deus mantém toda essa criação debaixo do seu poder. É Ele quem preserva para que o mundo caminhe conforme tem andado. A Bíblia também nos fala que Deus decreta e dirige todas as coisas de acordo com a sua vontade. Tudo está determinado por Deus, todas as coisas estão debaixo do seu controle.
As circunstâncias, as situações, elas não acontecem fora do seu poder, não acontecem fora daquilo que ele determinou. E ele, portanto, então, controla todas as coisas. E ele tem poder para dirigir e controlar todas as coisas. Não há nada que seja mais poderoso que ele. Como nós vimos, ele conta os mares a palmos, ele sabe o número das areias da terra, porque ele tem um poder sobre todas as coisas. Nada é mais poderoso do que o nosso Deus. Nós precisamos lembrar que o pecado, ao entrar no mundo, trouxe todas essas calamidades. A maldição imposta sobre a terra foi de que haveria dificuldades. E nós teremos um mundo perfeito, nós teremos uma criação renovada na eternidade. Enquanto isso, essas coisas acontecem. Calamidades, guerras, doenças, surtos, mas tudo isso está debaixo do controle e do governo de Deus. Nada é mais poderoso do que ele. E quando as pessoas não têm essa correta compreensão, em momentos como esse, pode surgir o desespero. Pode surgir a, ao olhar para a situação, a ideia de que nós não temos o que fazer e, portanto, o desespero toma conta. Mas quando nós compreendemos quem é Deus, nós podemos, como o verso 2 vai falar, descansar em Deus. Quando nós compreendemos isso, a gente pode descansar de fato na providência e no cuidado de Deus. Mas nessa primeira ideia do texto, confie em Deus. Saiba quem Ele é. Saiba que Ele domina e governa sobre todas as coisas. E Ele tem poder, inclusive sobre esse vírus. Ele tem completa, ele tem o poder para fazer o que Ele quiser diante dessa situação. E é por isso que o salmista, então, percebe que ele pode, então, descansar nos braços de Deus. A atitude de muitas pessoas frente a isso é de um pânico, de desespero, por não saber o que fazer ou não ver salvação em meio a essa crise. As pessoas acabam se alarmando e ficando desesperadas, preocupadas, porque percebem a sua impotência diante dessa situação. Por esse motivo, após considerar que o melhor caminho é reconhecer Deus como Todo-Poderoso e que nós não precisamos entrar na mente de Deus ou tentar compreender o que ele faz, nós percebemos a nossa incapacidade diante disso, nossa fraqueza diante dessas coisas. E o salmista reconhece que a melhor atitude, portanto, é descansar. Porque Deus tendo todo o controle e domínio sobre todas as coisas, não tem por que a gente ficar desesperado, não tem por que nós ficarmos preocupados, perder o sono por causa disso, porque Deus, como rei, governa e dirige todas as coisas. Por isso, nós podemos descansar confiantemente nele. E é o que o salmista diz: fiz calar a minha alma, fiz calar e sossegar a minha alma, porque muitas vezes os nossos corações estão aflitos, carregados, pesados, e a gente fica naquela angústia sem saber o que fazer, o coração fica cansado, a gente acaba se entregando ao desespero. Mas o salmista, ele olha para isso e diz que o seu coração está calmo e sossegado. Não significa uma alienação do que acontece ao redor, mas significa que ele compreende que Deus é quem pode socorrê-lo. É Deus quem pode ajudá-lo diante dessas situações. E então ele reconhece que aquelas vozes todas que ficam no seu interior, tentando achar uma solução, sugerindo o que ele pode fazer, aquela que muitas vezes nós sentimos isso, como se nosso coração quisesse fazer alguma coisa, nossa mente desse outra ideia e fica aquele turbilhão dentro do nosso coração. O salmista, ele diante disso, ele fala: meu coração sossega e descansa em Deus. Ele para de lutar, ele para de tentar buscar alternativas, mas ele reconhece que Deus é o Todo-Poderoso. E essa paz que inunda o coração de quem reconhece isso não é motivado por qualquer coisa humana que possa socorrê-lo, mas é a justa compreensão de que nós não podemos fazer nada, mas Deus pode tudo. E diante dessa circunstância, a gente se entrega aos pés do soberano, entrega os nossos anseios, nossos temores e colocamos Deus no lugar que é o dele. Não que ele seja tirado porque nós não o reconheçamos, ele sempre está lá, mas há um coração que descansa e está sossegado, reconhece Deus no trono, reconhece que Deus é o seu socorro, como o Salmo 46 diz, o socorro nas horas de angústia.
E a ideia é enfatizada mais ainda, ou ampliada na sequência do verso 2, quando o salmista diz que como uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. A figura que nós temos aqui é uma figura de dependência completa e restrita. A criança ela não se preocupa se ela vai ter o alimento na próxima refeição, nem sequer ela vai pensar no próximo alimento, mas ela vai, após ter a sua saciedade completa, descansar em local seguro, que são os braços de sua mãe. Essa criança ela confia plenamente que a sua mãe vai cuidar dela. Ela lhe dá o alimento, ela lhe dá o repouso, ela lhe dá o braço em que ele pode descansar. O salmista, então, fazendo esse paralelo, ele reconhece que quando nós confiamos plenamente de Deus, a nossa relação com Ele é restabelecida de forma plena. Com a queda, o ser humano passa a buscar a sua própria vontade, buscar o seu próprio poder para realizar ou para solucionar os problemas. E quando o relacionamento é restabelecido com Deus, quando há essa confiança em Deus, aí essa relação que há entre o ser humano e Deus, ela é restabelecida e ela é de forma perfeita cumprida. E Deus certamente cuidará de nós, né? E a gente precisa confiar nisso, de que Ele tem o poder. Como nós dissemos na primeira parte do Salmo, o primeiro verso nos fala, nós podemos descansar em Deus e saber que Ele fará o melhor, mesmo que seja diferente do que achamos. A angústia que toma conta da nossa alma é porque a gente quer que seja feito da nossa forma. A gente traça um plano, a gente traça os nossos propósitos e achamos que Deus tem que fazer daquela mesma forma. E a nossa oração geralmente é uma oração egoísta, que fala, embora se use o nome de Jesus, no final das contas nós oramos, seja feita a minha vontade e não a tua vontade. Porque a gente quer que a nossa forma seja realizada. Nós queremos que a forma como nós pensamos e agimos seja a forma que Deus age. Mas a oração que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade, é entregar completamente nos braços de Deus a solução. É entregar completamente nos braços de Deus aquilo que Ele fará. Nós podemos orar, Senhor, eu desejo que seja assim, mas no final das contas nós devemos colocar a nossa perspectiva e orar, Senhor, faça a tua vontade. Eu queria que fosse assim, mas que o Senhor, né, faça da forma que o Senhor achar melhor. E esse é um coração que está completamente voltado a Deus, um coração que reconhece que os caminhos de Deus são os melhores caminhos, que sabe que Deus é um Pai amoroso, que cuida dos seus filhos e vela por nós. E justamente diante de uma situação dessa, muitas vezes o desespero vem porque as pessoas querem que Deus faça da sua forma. Mas essa confiança que nós temos em Deus, ela não significa que a gente não precisa tomar as medidas necessárias, porque existem muitas pessoas que acreditam, bom, se Deus cuida de mim, se Deus toma as medidas necessárias, eu não preciso fazer nada. Mas a Bíblia fala que quando nós estamos nesse relacionamento com Deus, nós não devemos abrir mão das coisas que nós devemos tomar. Por exemplo, as medidas que nos são indicadas. Muita gente acha que é falta de fé. Por exemplo, cancelar os ajuntamentos, como as reuniões de culto, ou então é falta de fé não sair na rua porque Deus vai cuidar da gente, mas exatamente o contrário. Deuteronômio 6,16 diz, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O evento de Massá está registrado em Êxodo 17, quando o povo reclama com Moisés sobre a água. Eles questionam, onde está a água? Onde está Deus que disse que nos sustentaria? E após Deus dar a água para eles na rocha, aquele evento é reconhecido depois como o ápice da desobediência de Israel. Tanto é que no final do relato, o verso 7 do capítulo 17 de Êxodo, após Deus dar a água, o verso 7 diz, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? A dúvida daquele povo era, bom, Deus disse que ia cuidar de mim, e cadê Deus agora? Será que ele vai cumprir mesmo aquilo que ele falou?
Então, quando nós pensamos em tentar a Deus, a ideia é essa, a de que a gente prova a Deus para ver, será que ele vai cumprir mesmo o que ele falou? Satanás fez isso em Mateus 4, 5 a 7, na passagem que nos relata a tentação de Jesus. Satanás leva Jesus ao topo do pináculo do templo e cita o salmo que diz: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e não permitirá que ele caia. Fazendo uma tradução livre aqui, lembrando de cabeça. E aí Satanás disse para ele: se jogue daqui, os anjos não vão te proteger? Deus não disse que ia te proteger? Então se joga e veja. E Jesus lhe responde dizendo: não tentarás o Senhor teu Deus. A ideia é a seguinte: pensa só na Marginal Pinheiros, cheia de carro passando muito rapidamente, você coloca uma venda e atravessa aquela rua dizendo: Deus vai me proteger. Isso é tentar a Deus. Isso significa que você está pondo Deus à prova dizendo: será que Deus disse que vai cuidar de mim? Será que ele vai fazer mesmo? Vamos ver se Deus vai fazer. Esse é o sentido de tentar a Deus. É você questionar: vamos ver se Deus cumpre a sua promessa ou não. Vamos ver se Deus realmente é Deus. E diante disso, de uma situação dessa, quando nós pensamos no completo cuidado de Deus, nós devemos também tomar as medidas necessárias. E aí, reconhecendo que Deus pode controlar todas as coisas, ele pode nos proteger de fato se ele quiser, mas no nosso coração não há o desejo de tentar a Deus, porque nós estamos seguindo aquilo que é necessário, tomando os cuidados necessários. Fazendo referência ao exemplo de atravessar a rua, você vai olhar antes de atravessar, né? E não vai simplesmente tapar os olhos e tentar atravessar para que Deus cuide de você. Não, isso é tentar a Deus, é pôr Deus à prova, questionando: será que ele vai fazer mesmo? E diante dessas coisas que nós temos visto, muitas vezes os crentes têm feito isso. Têm mantido as aglomerações porque tem dito: não, Deus vai cuidar do seu povo. Deus pode fazer isso, se for da sua vontade, mas ele não quer que nós o tentemos. Nós queremos que nós confiemos plenamente dele. Mas o cuidado com a vida, o cuidado com a manutenção da nossa vida, ele deve ser tomado também. E isso não significa falta de fé, porque Deus dá os meios necessários para que a vida seja mantida. As leis fazem isso, os remédios são usados, tudo isso é usado por Deus. Como nós vamos ver na aula da IBD de hoje, a providência de Deus se manifesta também nesses meios ordinários de preservação. Deus preserva o seu povo de forma miraculosa, por meio de milagres, por meio desses diversos relatos que nós temos ao longo da história, mas também Deus preserva o seu povo pelos meios ordinários, com os medicamentos que são desenvolvidos, pelos cuidados sanitários que são tomados. Tudo isso faz parte da providência de Deus e no que ele entrega ao seu povo, como medidas para a manutenção da vida. E é justamente isso que nós devemos considerar. Tomar cuidado da nossa vida, e esse é o ensino bíblico, tanto a ideia de que Deus cuida de nós, quanto também a ideia da preservação e do cuidado que nós devemos tomar. E tendo feito isso, Jesus nos ensina no Sermão do Monte a não andarmos ansiosos. Como eu já disse, muitas vezes a gente se preocupa, fica ansioso sobre: eu tenho então que lavar a mão a todo momento, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tome as medidas necessárias, mas confie que Deus dirige a tua vida, que Deus cuida de você. E é isso que Jesus disse no Sermão do Monte quando tratou sobre ansiedade. Os versos do capítulo 6 de Mateus, versos 25 a 34, ele vai falar sobre ansiedade. Mas ele fala nos versos 27 e no 34 sobre o que a gente pode fazer para manter a vida. Verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E o verso 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós confiamos em Deus, entregamos a Ele a certeza de que Ele pode cuidar de nós, nós descansamos nos seus braços, como uma criança, confiando que Ele pode fazer. Ele dirigirá a nossa vida, Ele dirige a nossa vida. E por isso a gente não precisa se angustiar, não precisa ficar ansioso. Confie nele.
Tome as medidas necessárias e descanse nos seus braços, sabendo que Ele pode cuidar da tua vida, Ele vai cuidar da tua vida e você não precisa ficar ansioso. A ansiedade, ela está relacionada com aquela vontade egoísta que eu citei. Quando nós tentamos, por nossa própria força, manter a nossa vida, por nossa própria força, obter a vitória, pela nossa própria força, conseguir o que queremos. Isso é ansiedade, porque a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa. Mas a confiança em Deus e descansar nos seus braços e a entrega daquilo que deve ser feito nos braços de Deus faz com que nós não fiquemos ansiosos e nem inquietos com o que vai acontecer. Basta ao dia o seu próprio mal. Cada dia já traz as suas dificuldades. Cada dia há os perigos. E, portanto, Deus, cuidando de todos eles, nós devemos nos entregar nos seus braços, tomando sim as medidas necessárias de precaução, mas sabendo que é Ele quem cuida. E que essas coisas serão completamente inúteis se Ele não estiver cuidando de nós. Então esse verso 2 ele nos mostra claramente que nós somos frágeis e dependentes de Deus. Por isso, como uma criança que descansa no colo da sua mãe, confiando na provisão e cuidado, nós devemos confiar em Deus, que Ele fará o mesmo em nossa vida. Cria em Deus, cria que Ele pode fazer todas as coisas e que Ele pode nos socorrer em tempos de aflição. Inclusive em tempos como esse de epidemia, Ele pode nos dar o socorro que nós necessitamos. E o final, e o verso 3, ele completa a ideia disso tudo que nós vimos até agora, né? Em primeiro lugar, de que Deus é o Deus soberano, e o rei Davi, reconhecendo isso, não toma o lugar de Deus, não tenta tomar as resoluções por suas próprias forças, antes ele descansa em Deus, e agora ele orienta Israel a esperar no Senhor, desde agora e para sempre. É muito comum que em momentos como esse as pessoas se voltem para Deus. É comum que as pessoas reconheçam que precisam de Deus e tentam buscar um socorro em Deus. E citam o nome de Deus, e aí pessoas que você nunca viu falando sobre Deus, ou talvez indo à igreja, ou talvez orando, você vê pessoas como essa chamando para orar, falando, vamos orar para Deus nos ajudar. Ou então buscando na fé agora uma solução. Essas pessoas, elas buscam no momento de aflição o socorro divino, mas quando não tem nenhuma dificuldade, ou quando ele não precisa de nada, a sua vida vai caminhando muito bem, ele não vai atrás de Deus, se esquece de Deus. A concepção dessas pessoas é que Deus é uma espécie de anjo da guarda, ou então gênio da lâmpada, que ele, na hora que precisa, ele chama e recebe o socorro, né? Como se Deus estivesse ali para lhe servir, para simplesmente estar ali para quando ele precisa, para realizar os desejos do seu coração. Mas quando a gente lê nesse salmo e ao longo da Bíblia, uma esperança em Deus, ela não é uma esperança em tempos de aflição somente, mas ela é uma esperança constante e contínua. É algo que deve ser praticado, e essa é a marca do verdadeiro crente. O verdadeiro crente, ele vive na presença de Deus, ele vive sua vida diante de Deus, sabendo que Deus está olhando para ele, sabendo que Deus cuida dele, sabendo que Deus governa a sua vida. E aí a sua vida toda vai ser dirigida por isso. E aí sua vida toda vai ser guiada por essa percepção de que Deus está dia a dia com ele. Tanto é que nos Salmos há sempre esse reconhecimento, né, de que Deus cuida da sua vida, e a gente vê o salmista agradecendo a Deus pelo perdão recebido, socorrendo a Deus em momentos de angústia, louvando a Deus em momentos de alegria e de dádivas recebidas e de coisas recebidas. Nós vemos o salmista buscando Deus em tempos de perseguição. E os salmistas, então, eles têm essa plena concepção, eles têm essa plena visão de que em todos os momentos da vida Deus está presente. E essa confissão deve ser constante. E esse reconhecimento deve ser constante. Então, por isso, é importante a gente lembrar que o Davi era rei. E como rei, ele poderia socorrer de exércitos, ele poderia fazer alianças com outros povos, como reis de Israel farão mais para frente, e receberão castigo de Deus por isso.
Mas Davi, como servo de Deus, sabe que embora ele seja o maior daquela nação, Deus é o rei soberano e absoluto que chamou aquele povo, que separou aquele povo para ele. E aquele povo era propriedade dele. Assim como agora na nova aliança, o seu povo é propriedade dele. Nós, como povo de Deus, somos governados por um rei, pelo Senhor Jesus. Nós estamos debaixo do reinado divino. E Davi então reconhece que Yahvé era o Deus de Israel e era o rei daquele povo. E ele, como tendo sido colocado por Deus naquele lugar, ele deveria cuidar daquele povo e orientá-lo também nessa percepção. E nós devemos levar em conta também, ao pensarmos no cuidado de Deus e esperar em Deus em todas as circunstâncias, nós devemos levar em conta tudo que Deus fez ao longo da história. E a Bíblia nos mostra isso várias vezes. Tanto é que o Êxodo, por exemplo, é o que vai guiar o povo durante todo o tempo. Deus constantemente fala para eles: contem essa história às futuras gerações. Quando Deus fala em Deuteronômio 6, para que os pais ensinem aos filhos sobre o que Deus havia feito, ele mostra que aquilo deveria ser passado de geração em geração. Os marcos que eram colocados em Israel era para quando uma criança perguntasse ao seu pai o que isso significa, o pai pudesse dizer ao seu filho: Deus fez isso por nós. Deus nos socorreu nesse momento, Deus fez isso pelo seu povo. E sempre que o povo se encontrava em aflição, ele deveria se lembrar dessas coisas que Deus fez. Como o Egito, a saída do Egito era a marca principal de redenção e apontava para a redenção de Cristo, nos libertando da escravidão do pecado e nos levando para o seu reino. E como a principal libertação deveria ser lembrado a Israel. O próprio Davi recorre às lembranças anteriores. Nós temos o Salmo 142 que nós lemos, é uma lembrança de Davi pelo que Deus fez por ele. Em 1 Samuel 20, dos capítulos 22 ao 24, é narrado um momento em que Saul está atrás de Davi, querendo pegá-lo para matar, e Davi se esconde no fundo de uma caverna. Só que Saul também entra naquela caverna. E a história nos narra que Davi fica escondido lá. Ele estava em menor número, portanto, se Saul soubesse que ele estava ali, era o fim de Davi. E nós vemos que Deus livra Davi daquela situação. E depois, quando Saul já está longe, Davi chama ele e mostra: Rei, eu não toquei no Senhor como ungido, eu preservei a tua vida. E ali há daqueles reconhecimentos de Saul, de que Davi era um justo, mas isso acaba voltando e Saul persegue Davi de novo. Mas fato é que o Salmo 142 lembra essa experiência de Davi. Quando Davi relembra sobre isso, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante ele a minha queixa e a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E aí ele repete o começo. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. O meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando fizeres esse bem. Davi reconhece que o seu poder não seria de nada naquele momento. Ele sabia que, tirando aquelas pessoas que estavam com ele, ninguém mais estava com ele. Mas o rei estava contra ele. E ele reconhece que mesmo aquele poder nacional, mesmo aquele rei não poderia tocá-lo enquanto Deus o preservasse, enquanto Deus estivesse à sua frente. E por isso ele clama para quem poderia socorrê-lo. E isso Davi se lembra do que Deus havia feito por ele. E nós podemos também olhar na história da igreja como Deus preservou e cuidou do seu povo ao longo da história. Como que Deus cuidou em momentos de aflição. E por exemplo, o Salmo 90, verso 12, ele nos diz para nós lembrarmos dessas coisas.
Salmo 90, verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Certamente você tem muitas histórias que você poderia contar sobre livramentos de Deus. Você certamente tem muitas coisas que você pode contar dizendo o que Deus fez por você. Essa epidemia que surge, ela não é a primeira e não vai ser a última. Nós passamos por outras e Deus nos cuidou delas. Por isso que nós devemos aprender a contar, aprender a narrar aquilo que Deus fez por nós. E pense que nem sempre são coisas extraordinárias. Deus te mantém com vida até aqui. Deus te dá a provisão, te dá o sustento. Deus cuida de você a todo momento. Todas essas coisas, elas nos ensinam sobre como Deus cuida do seu povo. E em momentos de maior risco como esse, essas coisas devem estar no nosso coração e na nossa mente. Nós devemos lembrar aquilo que Deus fez por nós e como Ele nos preservou até aqui, como Ele cuidou de nós até aqui. E quando o Salmo 90 diz isso, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a lembrar o que Deus fez, o propósito disso é alcançar um coração sábio. E o que é um coração sábio? É um coração que reconhece quem é Deus. Como Davi colocou no verso 2 desse Salmo 131, um coração que sabe descansar em Deus. Porque esse coração sabe que Deus cuida dele. Um coração sábio não tenta entrar na mente de Deus e descobrir o que se passa lá. Não tenta entrar na mente de Deus e tentar descobrir o que Ele quer com tudo isso. Mas é um coração que descansa na providência, no cuidado e na proteção de Deus. É um coração que sabe contar o que Deus fez por ele. E com o passar do tempo, a gente vai ficando mais sábio e vai sabendo falar sobre Deus, vai sabendo falar sobre quem é Ele, sobre o que Ele faz por nós. Esse salmo, de uma forma maravilhosa, ele nos lembra a respeito do poder de Deus. Ele nos lembra de que nós não devemos tentar questionar a Deus sobre o que Ele faz, sobre o que Ele deseja fazer, o que se passa na sua mente, mas nos ensina a descansar nos seus braços. Como uma criança descansa no braço da sua mãe, esperando nela tudo aquilo que ela precisa. E nos ensina a esperar em Deus. Para nós concluirmos essa mensagem dessa manhã, Deus é soberano sobre todas as coisas. Confie nele, que ele agirá. A sua vontade será feita. Não se desespere diante dessa situação, mas também não ache que isso não é nada. Tome os cuidados necessários. A parte da confiança que nós temos em Deus é de usar os meios que Ele nos dá. E a ciência, a medicina, ela é dada por Deus a nós como meio ordinário de preservação. Então, confie em Deus, confie naquilo que Ele fará por você e tome as medidas necessárias, não se desesperando com a situação, nem sendo negligente, tentando a Deus, provando Deus se Ele vai cuidar de você ou não. Confie que Ele é o soberano e fará todas as coisas. E uma vez que nós vivemos assim, descanse no cuidado, sem deixar de fazer a sua parte. Descanse no cuidado de Deus, porque Ele preservará a tua vida, Ele cuidará de você, ou se for da vontade dEle, esse pode ser um modo que Ele tem para você, mas descanse que Ele tem o melhor para você, mesmo que você possa passar por dificuldades, por aflições, ou mesmo que venha a passar por essa doença, confie em Deus que Ele tem o melhor para a tua vida, e Ele vai prover o cuidado. Espere no socorro divino, espere que Ele é o teu socorro em todo momento, o socorro em dias de aflição. E o que nós podemos, então, fazer com tudo isso? Ajude os mais vulneráveis. A Irmandade da Fé, ela leva consigo uma responsabilidade sobre as outras pessoas, a ser um suporte em dias de dificuldade, a ser a pessoa que você pode contar. E essa é a Igreja de Cristo, uma igreja que serve de suporte e conforto umas para as outras. Liguem uns para os outros, principalmente para aqueles idosos, por exemplo, que não têm acesso à internet, e nós tentaremos instruí-los durante a semana como eles podem fazer. Entre em contato com eles, leia a palavra com eles, ore com eles, seja um irmão na fé,
Seja alguém que seja um suporte para essas pessoas. Outra coisa que nós podemos fazer, tome as precauções necessárias, não tente a Deus, pondo Deus à prova, para ver se ele vai mesmo cuidar de você ou não. Não tente a Deus. Não tente a Deus. Tome as precauções necessárias. E em momentos como esse, onde nós somos privados do culto público, faça cultos domésticos, faça cultos na sua casa. Nós fazemos essas mensagens como nós temos feito, nós daremos aula, mas eles não são o povo de Deus participando do culto. Vocês estão ouvindo a mensagem, mas vocês não estão participando do culto. E isso é o culto, é a participação, é o louvor a Deus comunitário, é a reunião do povo de Deus. Então, já que nós não podemos nos reunir como igreja, reúna-se como família. E aí, especialmente para os pais de família, se você não tem feito isso até aqui, passe a fazer agora aquilo que Deus manda que você faça. Os maridos são responsáveis pela condição espiritual da sua casa. São os pastores da casa. E, marido, se você não tem feito isso até aqui, tome a sua postura de sacerdote do lar e guie a sua família no culto doméstico, ensinando, orientando a sua família na adoração a Deus. E para as mulheres que não têm maridos na igreja ou que não têm maridos, façam isso com seus filhos. O povo de Deus deve se reunir em culto. E como nós estamos privados nesse momento, faça na sua casa. Tenha esses momentos. Se você não sabe como fazer, nós poderemos orientá-los. Eu, Samuel, a mesa administrativa da igreja, nós podemos lhe ajudar com isso. Mas não deixe de exercitar a sua fé também com culto doméstico. E em último lugar, ore a Deus, para que Ele tenha misericórdia do nosso mundo. Como eu disse, o nosso desejo é que tudo isso passe logo, que as pessoas não sejam infectadas. Mas ore para Deus, para que Deus tenha misericórdia. Nós não sabemos o que o futuro nos aguarda, nós não sabemos o que vai acontecer com o nosso país. Mas clame a Deus, ore a Deus para que Ele tenha misericórdia de nós. Isso é descansar no Senhor. Isso é descansar nos seus braços e esperar no Deus de Israel. Ore para Ele. Ora para que Ele tenha misericórdia de nós e que a sua vontade seja estabelecida. Nós vamos orar agora, nesse momento, e logo depois da oração, depois de alguns instantes, teremos as nossas aulas, classe de catecúmenos e a classe dos adultos. Vamos orar e, na sequência, eu darei as instruções. Santo Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, cientes do Teu socorro, cientes da Tua proteção e do Teu cuidado. Senhor, em momentos de dificuldade, de aflição, o Teu povo clama a Ti. O Teu povo coloca diante do Senhor esta petição. Cuida de nós, Senhor. Tenha misericórdia dessa nação, tenha misericórdia desse mundo. Nós não sabemos o porquê de tudo isso, mas o Senhor controla e dirige todas as coisas. O Senhor tem um propósito diante dessas coisas. Pedimos ao Senhor misericórdia, Pai. Cuida de nós e não deixe que a nossa fé esfrie, não deixe que a nossa fé desfaleça, mas ajuda-nos a descansar em Ti, reconhecendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Rei desse mundo, que governa a Tua criação. Ajuda-nos, Senhor, a exercitarmos a nossa fé através de cultos domésticos também, já que estamos privados desse momento do culto público. Ajuda-nos, Senhor, nos dirija e ajuda-nos a ter essa plena convicção de que o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos a descansar como crianças no braço da sua mãe. Ajuda-nos a descansar nos teus braços, ó Pai, como povo do Senhor que confia no teu cuidado e na tua direção. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dentro de 10 minutos nós teremos as nossas aulas. Nós lhes informaremos, nos banners já tem os links para isso. Nós teremos a aula dos adultos sobre a providência de Deus, como Deus cuida de nós e dirige todas as coisas. E também teremos a classe dos catecúmenos dando sequência à revista. Dentro de 10 minutos nós iniciaremos as transmissões. Que você fique com Deus, que Deus dirija e cuide de você. Fique com Deus, em nome de Jesus.